Bom, pessoal, vamos a mais um vídeo aqui do canal, né? Nesse vídeo eu vou fazer, na verdade, vou continuar, né, aquela sequência de aplicações do Excel na área de logística. É claro que o Excel ele é bem versátil, né? Ele tem aplicações em várias áreas, assim, né? Claro que não é exclusivamente em logística, né? Financeiro, RH, comercial, você pode ter e tem algumas aplicações de Excel e Power BI, mas eu discuti aqui pela proposta mesmo do canal, especificamente em Excel. E futuramente também vou começar a discutir parte de análise de dados, Power BI, mas aí é assunto para vídeos aí futuros. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui, a gente vai trabalhar com estoque de segurança, usando conceitos de estatística e usando o Excel. Só compartilhar com vocês aqui. Beleza, então vamos lá. Então, aqui, né, primeiro definição de estoque de segurança, rapidamente, né, um estoque mantido para flutuações que são flutuações da demanda acima da média, né, acima do que é o esperado. E quando a empresa ela pretende calcular o estoque de segurança, a gente vai apresentar agora nessa sequência de vídeos, né, nos próximos vídeos, algumas formas de você calcular o estoque de segurança. Então, aqui a gente vai atuar em dois focos, né? A gente vai usar o Excel e vamos utilizar conceitos relacionados à estatística, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Quando a empresa pretende calcular o estoque de segurança, ela normalmente ela faz um levantamento da sua demanda ao longo de algumas semanas, né? Então, aqui tem esse levantamento para esse exercício prático, né? Vou colocar para vocês aqui, é esse levantamento aqui, uma amostra de 40 demandas semanais, e aqui a gente tem as semanas e tem as demandas para cada uma das semanas, tá? Eu reproduzi essa mesma tabela no Excel. Vou só travar aqui, eu vou lá no Excel, colocar para vocês aqui, aqui. Aqui no Excel, ó, gente vai começar, tem os gráficos, eu vou explicar os gráficos, tudo certinho, tá? Mas aquela tabela que vocês viram, então, essa tabela aqui, ó, só dar uma organizada nela, é essa tabela aqui, tá? Eu tenho a demanda e tenho as várias semanas, né? Por exemplo, na primeira semana foi 120 unidades, na segunda 118, na terceira 124 e por aí vai, tá? Então, primeiro eu faço esse levantamento, né? Esse levantamento das demandas, no caso aqui, foi ao longo de 40 semanas. A empresa pode até aumentar esse espaço de tempo, enfim. Bom, esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto que a empresa, ela provavelmente ela vai fazer quando você fala de estoque de segurança, a empresa ela vai montar um histograma, ou seja, ela vai verificar qual é a frequência, quantas vezes um determinado valor de demanda, nível de demanda, se repete. Então, aqui, ó, por exemplo, né, nesse caso aqui, eu fiz até coloquei aqui embaixo, né, o percentual. Eu usei aqui uma fórmula, usei o Conte C, né? Usei um Conte C justamente vários Conte Cs, na verdade, que são essas colunas, né? É a coluna C, coluna E, coluna G e a coluna I. Eu somei vários Conte Cs, só lembrando, né, que o Conte C é uma contagem condicional. Então, de acordo com aquela lista, você vai contar um determinado elemento, né? Então, você adota lá um critério. Nesse caso, eu vou contar quantas vezes aparece 115 unidades ao longo dessas 40 semanas. Nesse caso aqui, não apareceu nenhuma vez, tá? Eu coloquei dividido por 40, porque são 40 semanas, para extrair um percentual, para poder montar esse histograma aqui, que é esse histograma que está ao lado aqui, tá? Então, para montar esse histograma, eu dividi por 40, depois formatei em percentual, e ali eu tenho, por exemplo, que 115 unidades é 0%, não tem nenhuma ocorrência de 115 unidades ao longo de 40 semanas. Se eu tirar 40 daqui, ó, por exemplo, vou tirar do 120 aqui, ó.
dividido por 40, vou tirar aqui, ó. Aí aqui eu vou fazer uma nova formatação, depois eu vou ajustar, tá? 8 vezes aparece 120 unidades, tá? Aparece 8 vezes. Vou voltar com o percentual aqui, beleza. Então aqui eu montei os percentuais de quantas vezes aparece cada nível de demanda. Então, 115 unidades, 116, 117. E quando a empresa faz isso, ela consegue enxergar graficamente, o gráfico é um recurso bem, ele é bem interessante, a empresa consegue enxergar graficamente qual é a demanda que tem maior concentração, qual o nível que aparece mais vezes. Nesse caso aqui, parece até uma normal, né? A normal normalmente é assim, né? Tem um pico aqui, se você traçar uma linha, você vai descendo aqui, né? Tem uma semelhança de normal, né? De uma curva normal. 20% das vezes, das 40 semanas, aparecem 120 unidades. Tá aqui as unidades aqui embaixo. Ó. 120 unidades aparece 20% das vezes. Então tem maior concentração. Então, graficamente, a empresa consegue visualizar, ela consegue perceber se tem algum nível de demanda que se destaca mais. Nesse caso aqui, a gente vai considerar o desvio padrão da demanda, a variabilidade da demanda para esse cálculo, tá? Então aqui eu coloquei alguns parâmetros aqui embaixo. Depois eu vou voltar lá na apresentação. Então aqui eu coloquei alguns parâmetros. Vou só colocar essas bordas aqui, que fica legal colocar. Vou ajustar aqui. Beleza. Então aqui eu coloquei alguns parâmetros, coloquei demanda média, desvio padrão da demanda. E aí eu vou explicar como é que se calcula o desvio padrão no Excel. Vamos voltar só para a apresentação, né, para a gente poder explorar algumas questões aqui. Ó. Só voltar aqui, beleza. Então aqui eu tenho a tabela, foi montado esse gráfico aqui, 120 unidades, aparece 20%. Tá? Esse material eu extraí, esse exemplo prático, que eu estou usando o Excel, né, para essa aplicação dos conceitos de estoque de segurança, eu extraí do livro do Henrique Correia, tá? Professor Henrique Correia, essa bibliografia aqui, tá? Bom, então aqui nas fórmulas, se eu colocar em modo apresentação, então vamos lá. Aqui nas fórmulas, o que eu tenho, né? Eu tenho a demanda média, que eu já fiz o cálculo, vou somar todas as demandas e vou dividir por N. E eu tenho um desvio padrão. O desvio padrão, o clássico desvio padrão, é a variação, é a diferença entre a demanda e a média elevado ao quadrado. Então, o somatório, né, da diferença da demanda que eu registrei para aquela semana menos a média, menos todas as semanas somadas dividido por 40. É o que essa fórmula está dizendo. Eu tenho que pegar a demanda daquela semana, diminuir da média, elevar ao quadrado. A demanda da segunda semana, diminuir da média e elevar ao quadrado. Eu faço esse somatório e divido por n menos 1. O n é a quantidade de valores que eu tenho, né? A quantidade de elementos que eu tenho para aquela amostra, aquela coleta que eu fiz de demanda. No caso da variabilidade do estoque de segurança pela demanda, a fórmula é essa aqui, ó, tá? Eu tenho um fator de serviço, que eu já vou explicar o que é esse fator de serviço. Eu tenho um desvio padrão, que é o desvio padrão da demanda. O lead time é o tempo de entrega, está aqui, ó, tempo de ressuprimento, tempo de você entregar, de você reabastecer o teu estoque. E o PP é a periodicidade, ó, periodicidade a qual se refere o desvio padrão, tá? Então essa aqui, ó, marcar aqui para vocês, ó, essa aqui, ó, essa aqui é a fórmula que eu vou utilizar, tá? Que eu vou utilizar para o cálculo de desvio da variabilidade da demanda. Estou olhando a variabilidade da demanda. O fator de serviço, só para vocês entenderem, né, é o nível de serviço. Então, é quanto que a empresa pretende atender de um determinado pedido. Então, se você tem 100 unidades daquele pedido, e eu coloco, por exemplo, o nível de serviço
de 95%, só marcar aqui, ó, de 95%, eu coloco esse nível de serviço aqui, ó, 95%, estou dizendo o seguinte, que das 100 unidades, eu vou atender 95 unidades. Tá? Então, das 100 unidades, eu vou atender 95. Esse é o nível de serviço. Eu tenho um fator de serviço. Por exemplo, o fator que eu uso para o nível de serviço de 95%, que é o que a gente vai usar nesse exemplo, é de 1,645. É esse nível que eu vou usar, tá? É o nível de serviço de 95%. 100 unidades eu vou atender 95, tá bom? Então, deixa eu só retornar para o Excel, vou usar essa fórmula aqui, tá? Só retornar para o Excel para mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Então, vamos lá. Bom, então aqui, o que que eu tenho aqui, né? Soou o alarme aqui, tá? Então, eu gravo o vídeo sem... Procuro fazer ele sem evitar edições, né? Fazer o mais realista possível, tá? Então, soou o alarme aqui, faz parte. Vamos lá. Então, aqui eu tenho a demanda média. A demanda média você vai somar todas as demandas e vai dividir por 40, que é o tamanho da sua amostra, né? Tem aqui, ó. Aqui está a média, né? Aqui eu fui selecionando e fui segurando Ctrl, tá? Igual média, parênteses, aí eu fui selecionando e fui segurando Ctrl do teclado, tá? O desvio padrão da demanda. Então, aqui é o 10 VPAD, a fórmula é essa aqui, ó, 10 VPAD para o intervalo que você quer. Essa é a maneira que você tem de calcular o desvio padrão usando o Excel. Então, você não precisa pegar aquela fórmula gigante que eu apresentei para vocês. Aquilo ali é matematicamente como que você vai calcular, né? No Excel, ele vai fazer isso com essa simples fórmula. Você vai escrever 10 VPAD, aqui, ó, 10 VPAD, e vai selecionar o intervalo que você quer calcular o desvio padrão. E, por fim, o estoque de segurança. O estoque de segurança, lembrar que o nível de serviço ele é de 95%, por isso que está aqui, ó, de acordo com a tabela, ó, 1,645, vezes, se eu dou um F2 aqui, ó, eu tenho vezes o desvio padrão da demanda, que é aproximadamente 1,95, tá? Vezes a raiz, que é o lead time, dividido pela periodicidade, que é uma semana, né? A periodicidade é o intervalo que eu estou trabalhando, né? Então eu estou apurando a minha demanda semana a semana, tá? Então é uma semana. Então por isso que eu estou dividindo por um, né? O 3 dividido por um. E nesse caso, o meu estoque de segurança, de acordo com aquela aplicação da fórmula, ele vai dar um estoque de segurança de 5,54. Você pode arredondar, colocar um estoque de segurança de 6 unidades. Você não consegue ter 5,54 unidades. Não tem isso. Ou você vai arredondar para cima ou você vai arredondar para baixo. Normalmente as empresas acabam arredondando para cima, né? Para 6 unidades. Então você vai ter aqui 6 unidades. A gente pode arredondar. Tem até uma fórmula aqui, ó, se você quiser, ó, aqui, ó, arredondar para cima, ó, arredondar ponto para cima. Se quiser aqui arredondar, e aí ele arredonda para 6, tá? Então, aqui, que eu fiz aqui basicamente, né? Quando você entra aqui na fórmula, ó, vou entrar nela aqui, ó, FX aqui, tá? Você seleciona o número, no meu caso é a fórmula, né? E aqui, ó, o número de dígitos é o número de dígitos para o qual se deseja arredondar. Números negativos são arredondados para a esquerda da vírgula decimal, zero ou não especificado para o inteiro mais próximo. Então, por isso que eu botei zero. Se eu não botasse nada também, ele ia arredondar para cima, para o inteiro mais próximo. O inteiro mais próximo, arredondando para cima, né? O inteiro mais próximo de 5 é 6. Tá? Então, eu arredondei para 6 unidades aqui. E o ponto de ressuprimento. Pensando em revisão contínua, dentre as duas políticas, né, revisão contínua e revisão periódica para estoque, a revisão contínua, quando o estoque atinge aquele ponto de ressuprimento, você faz o pedido para reabastecer o estoque. Esse ponto
né? Qual é o nível que o estoque tem que chegar para eu fazer esse pedido? É o PR, esse ponto de ressuprimento. Então, quando o estoque bater esse nível, eu faço o pedido para o fornecedor. Nesse caso aqui, vai ser o quê? A demanda vezes o lead time, demanda média 120 unidades, né? Vezes o lead time, que é 3, mais o estoque de segurança. Pelo ponto de ressuprimento, quando você faz o gráfico, né? Não sei se vocês já viram aquele gráfico dente de serra, né? É, em outros vídeos eu posso apresentar para vocês também, mas esse gráfico, você precisa de um estoque de segurança abaixo. Você precisa de um estoque para variações acima da média. Então, eu vou somar o estoque de segurança, que é 6 nesse caso. Se você quiser arredondar tudo aqui, ó, só botar a fórmula, arredondar ponto para ponto cima, e aí você arredonda para cima, chegando a 367 unidades, que é a quantidade mais próxima, é o inteiro mais próximo. Pensando para cima, né? Anteriormente estava 366, o inteiro mais próximo, 367 aqui, tá? Então aqui eu tenho um estoque de segurança de 6 unidades, arredondei para cima, e um ponto de ressuprimento de 367 unidades. O que quer dizer isso aqui? Vamos lá. Quer dizer o seguinte: quando o estoque atingir 367 unidades, eu faço um pedido junto ao fornecedor. O que ele quer dizer isso? Tá? Trocando aqui em miúdos isso aqui, né, o número, interpretando o número, quando ele bater 367 unidades, você faz um pedido junto ao fornecedor. E eu vou contemplar o quê? Dentro do ponto de ressuprimento. Uma parte é demanda vezes lead time, que é o tempo de ressuprimento. A demanda média aqui, no caso, foi 120 unidades, está aqui, ó. O lead time é 3, então ele vai dar mais ou menos 360, mais o estoque de segurança, que é 6. Só que eu arredondei para cima tudo, né? Por isso que ficou um ponto de ressuprimento de 367 unidades. Bom, então essa é mais uma aplicação do Excel em logística, tratando agora de gestão de estoque também, dando aqui várias opções, né, quando você fala de Excel e logística. Nesse caso, na primeira possibilidade, eu estou considerando o desvio padrão da demanda. Então, nessa primeira. Vou voltar para a apresentação aqui, ó. Nessa primeira possibilidade, eu estou considerando o desvio padrão da demanda. Ah, Davis, nos próximos vídeos você vai trabalhar outras alternativas. Vou trabalhar desvio padrão, a variabilidade da demanda, é essa agora, variabilidade do lead time, é a próxima, e variabilidade dos dois, tanto da demanda quanto do lead time. E o último, né, tem um bônus, né, é a análise numérica. Tá? São todas as formas que você tem de abordar o estoque de segurança de uma aplicação prática na sua empresa. Tá bom? Então, aqui, lembrar que temos essa tabela dos fatores de segurança, né, que mostra o nível de serviço e o fator de segurança que você tem. Tá? Deixa eu dar um stop aqui. Bom, pessoal, eu vou depois continuar com esse vídeo, ainda abordando o estoque de segurança e as possibilidades que eu falei. Bom, então vamos depois para os próximos vídeos aí tratando de estoque de segurança, tá bom, pessoal? Um abraço aí a todos.